Glória a Deus, né, amados? Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Então, nós não combinamos a abertura do culto, na realidade, né? A gente combinou a pregação, mas louva a Deus por isso, porque não tem nenhuma dificuldade em estar aqui, em buscar ao Senhor, em falar da sua palavra e falar as grandes coisas que Ele tem realizado em nosso meio. Amém? Glória a Deus por isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 2. Do 1 ao 10. Cada um vai ler um versículo, amém? Eu leio o primeiro, Provérbios 2, do 1 ao 10. Ele vai até o 22, mas nós vamos ler do 1 ao 10. Vou ler o primeiro e os irmãos, na sequência, podem ler os demais. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, nove. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo ele nos fala de uma devoção sincera, né? Aqui nos remete a gente fazer sempre, sempre o que é certo. A palavra ser, né? Ela, aqui no meu estudo, fala assim que ela aparece 3 vezes nos versículos, indicando que as nossas escolhas, elas são importantes. Então, nós somos sempre instruídos a fazer a nossa parte na busca pela sabedoria. Amém? E a partir do momento que nós buscamos a sabedoria, nós tomamos e temos decisões sempre sábias. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Na próxima terça-feira, hoje eu já posso falar, né? Nós teremos o aniversário da igreja, estão todos convidados. Vai ser a partir das 19 horas, para nós iniciarmos no máximo 19h30. Nós teremos também a posse do pastor Vinícius. Ele está vindo para ser empossado aqui pela igreja e também ele vai ser ordenado pastor. Eu imagino que essa ordenação vai acontecer aqui também. E é uma data muito importante, porque no dia 2, exatamente na data, não é assim, esse mês, é na data, no dia 2 de fevereiro, pelas atas da igreja, pelo histórico da igreja, que nós buscamos saber certinho, a nossa igreja vai fazer 29 anos. Amém? E é uma bênção nós podermos ter uma identidade, ter uma referência da data, que tudo um dia começou. A igreja ela tem uma história, e essa história que nós estamos resgatando, é a história da nossa igreja, de tudo quando ela começou. Eu não estava aqui há 29 anos atrás, mas pelas atas da igreja que eu já li, tem muitos irmãos que estavam aqui há 29 anos atrás, né? Então, para nós é motivo de muita alegria podermos comemorar mais um ano, comemorar os 29 anos. E eu quero agradecer aos irmãos que prontamente, rapidamente, se dispuseram a fazer as doações para o nosso bolo, né? Então, para o nosso jantar também, que nós vamos ter um jantar na sequência. E tem muitas surpresas para acontecer. Então, eu quero contar com você e com o apoio da sua família, para estar aqui conosco nessa data. Nós não fizemos o convite, né? Até porque nós estamos numa época de pandemia, né? E se nós fizermos um convite, isso vai gerar muito alvoroço, né? Porque é um evento, então a gente evitou de até fazer os convites, o convite estava pronto, está pronto no meu WhatsApp, no WhatsApp da Lu também, a Lu fez um, eu tinha feito outro, só que nós achamos por bem
não divulgarmos, né? Porque assim, nós precisamos dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, dos irmãos que são aqui da igreja. E esses irmãos estão sabendo, porque ou eles estão em PGM, ou eles estão vindo aos cultos no domingo. Então, as pessoas que precisam saber do evento estão sabendo. E como eu falei para vocês, devido à questão da pandemia, nós não vamos colocar isso em redes sociais. Amém? Mas você, neste momento, é um momento também muito especial. Não sei, aqui nós precisamos reconhecer os irmãos que nesse final de semana, que durante essa semana se dispuseram a estar aqui, né? Louvo pela vida de todos vocês. Eu sei que isso aqui é um trabalho formiguinha. Alguns não podem estar, outros podem. Uns podem estar em tempo integral, outros podem estar alguns minutos. Mas tudo que vocês viram aí fora hoje aconteceu pela dedicação da vida de alguns irmãos, que se dispuseram a estar aqui e ajudar. Né? Eu lembro na segunda-feira, quando a grama chegou, foi na segunda, né? Segunda-feira. A chuva que estava aqui, eu dizia, Senhor. Né? E eu cheguei, fui atrás, achei o Rafa, trouxe ele para cá. Quando nós chegamos aqui, estava todo mundo plantando grama. Lá fomos nós plantar grama também. E foi muito rápido. Por quê? Porque, como eu falei, é um trabalho formiguinha, cada um faz um pouquinho, a hora que vê está tudo pronto. A grama foi plantada, as calçadas estão sendo prontas. Ontem teve um toque final para finalizar a parte da pintura. Nós sabemos que muitas coisas têm que ser feitas por mãos de homens, né? E esses homens, nós temos que louvar a Deus pela vida dele, pela disponibilidade de estar aqui. O Adriel, o Rafael, né? O Zé, você viu? São bênçãos. A própria palavra de Deus nos diz, né? Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E a partir do momento que nós fazemos algo para o reino de Deus, nós já estamos ensinando. Não é verdade? Eles estão aqui, eles estão servindo ao Senhor. E vou confessar para vocês, o Rafa chegou em casa numa alegria, dizendo que tinha vindo à igreja, tinha pintado o chão. Gente, pintura para criança é tudo de bom, né? E lá estavam eles felizes. Hoje o Adriel, ontem à noite, para dormir, não conseguia dormir de queimadura nas costas. Mas vou te falar um negócio, Adriel, para acalmar o teu coração. Tio Binho também, estava todo modelado nas costas, todo vermelho. Mas louva a Deus por essas vidas, né? Louva a Deus por vocês que também estavam intercedendo para que tudo acontecesse, porque o trabalho não se faz só com os que estão, né? O trabalho não se faz só com os que estão presentes aqui. A gente sabe que para tudo acontecer, tem muita gente na retaguarda, orando, buscando, intercedendo, ofertando, né? Alguns estão indo, é como missões, né? Missões, nós temos 4 formas, né, de fazer missões. Antes era 3, a gente achou mais uma. Indo, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com as pessoas que fazem o envolvimento. Como que é, Bel? O último? A mobilização. Obrigada. Então, a mobilização. Muitas vezes, igual eu não estava aqui, mas eu tenho certeza que eu mobilizei um monte. Né? Mobilizei, pessoal, vamos lá, quem quiser. Né? Mas no momento que eu pude estar, eu estava aqui. Ontem eu sabia que lá para umas 3h30 o estômago ia sentir uma fominha, uma sede, trouxe um refrigerante para os meninos, não deu tempo de fazer nada, porque eu nem né? Passei no posto, peguei um pacotão de batatinha e lá eles colocaram o sal e tomaram um refrigerante. Então, é uma forma da gente ajudar, é uma forma da gente estar envolvido. E nós sabemos que essa igreja realmente ela está envolvida. E louvamos a Deus pela vida de todos vocês que estão envolvidos. Irmãos, o envolvimento a gente se vê quando a gente pede ingrediente para bolo que a gente demorava uma semana para fazer uma listagem. Eu lembro, em outros tempos, nós demorávamos uma semana para o irmão doar uma lata de leite condensado. A gente colocou, sem brincadeira nenhuma, a listagem numa tarde. Teve irmãos que falaram, mas eu queria doar, eu queria ofertar. Já foi. De tão rápido que aconteceu. Então, a gente vê realmente que a igreja ela está envolvida. Amém? Então, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, louvamos você que intercedeu, você que mobilizou, você que esteve aqui. E, neste momento, nós queremos fazer o nosso momento de dedicação de vida. Você que veio preparado com sua oferta, com o seu real missionário, com o seu dízimo. Queria que você estivesse segurando nas mãos. Nós mandamos a oferta em dezembro dos nossos missionários da Venezuela, do pastor da Venezuela, pastor Venâncio, e do nosso irmão de Moçambique, pastor Hilário. Ambos receberam em dezembro, agora em fevereiro nós vamos fazer uma nova oferta. Mas mais importante que a oferta que nós mandamos são as nossas orações.
Amém? Então, você continue orando pela vida deles. Vocês continuem orando por esse trabalho missionário que não pode parar. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos nos colocar na presença do Pai. Senhor Deus, maravilhoso, hoje aqui nós louvamos, nós cantamos, nós agradecemos ao Senhor. Mas neste momento especial nós queremos aqui colocar os ofertantes, os dizimistas desta igreja. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida e sobre a família de cada um. Que os seus celeiros em momento nenhum venham faltar. Que o Senhor multiplique as bênçãos na casa e na família. Na parte do alimento, na parte da saúde, na parte das bênçãos espirituais. Que eles sejam sempre, sempre cobertos com as tuas bênçãos. Papai, nós queremos agradecer também pela vida dos ofertantes, pela vida dos dizimistas, pela vida daqueles irmãos que mantêm missões em pé, que o Senhor possa estar abençoando. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos ofertar muito mais do que temos, e muitas vezes não temos condições. Mas, como aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha, muitas vezes nós damos tudo o que nós temos para a tua obra. Nós damos a nossa oração, nós damos o nosso tempo, nós damos a nossa oferta. Então, nós sabemos que só o Senhor, para reconhecer tal feito. Que o Senhor, então, esteja abençoando as famílias dessa igreja e abençoando aqueles irmãos que, porventura, não conseguem ofertar, não conseguem dizimar, mas que o Senhor dê condições a eles, deles sentirem essa maravilha que é poder devolver aquilo que pertence ao Senhor. Te agradecemos em todo o tempo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Você que veio preparado pode trazer a sua oferta, o seu real missionário, o seu dízimo. Glória a Deus, né, irmãos? Para dar continuidade no culto, eu quero chamar aqui a irmã Fado, aquela que vai nos trazer a palavra nessa manhã. Vamos estar orando pela vida dela. Amém? Deixa eu segurar minha Bíblia que você põe a sua. Mesmo sentado, estenda a sua mão para cá, que nós vamos estar intercedendo pela vida dela. Senhor Pai Celestial, neste momento, papai, colocamos aqui na Tua presença a Tua serva. Que o Senhor derrame sobre a vida dela um bálsamo de sabedoria, de direcionamento. Que o Senhor use ela como um canal, uma ponte sobre nossas vidas. Que tudo que sair da sua boca seja para engrandecer o Teu santo nome e edificar as nossas vidas. Papai, que o Teu doce Espírito Santo esteja sobre a vida dela, direcionando cada palavra, direcionando o seu andar, direcionando o seu falar. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre ela, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Bom dia, graça e paz, tudo bem? Tá tão linda a igreja, né? Olha, esse púlpito, tá tudo tão lindo. Glória a Deus por todos, né? Que contribuíram, como a Júlia disse, que vieram, que de alguma forma pôde contribuir para esse momento aqui. Irmãos, vamos lá? Vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa manhã de domingo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. João 4. Versículo 21. João 4, 21.
Amém? Então vamos lá. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nesse texto nós temos 7 vezes a palavra adorar. Para quem sabe, 7 é o número perfeito, né, do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais um minutinho? Senhor Deus, Senhor Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. A Tua palavra, Senhor, foi lida. Pai, que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa encontrar solos férteis, que possam multiplicar a Tua palavra. Que, Senhor, não possamos ser somente ouvintes, mas que possamos, Senhor, sermos praticantes e obedientes à Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, como a Tua palavra que acabou de ser dita, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Que através dessa palavra, Senhor, possamos entender a verdade sobre adoração e que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Ensina-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores como o Senhor busca, Pai. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor não busca adoração, mas o Senhor busca adoradores. Portanto, Senhor, que o Senhor venha estar conosco nessa manhã e se manifestar grandemente em nosso meio através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nosso tema aqui hoje é adoração. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala de adoração, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Adoração. Cantar. Que mais? Sentimento bom. Que mais? Engrandecer. Ok? Que mais? Quando você pensa em adoração. Referência, ok? Reverência. Que mais? Mais alguma coisa? Deus, muito bem. A gente pensa em Deus, principalmente, né, Sofia? E se eu perguntar para vocês, qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Deus criou o homem com qual propósito? Adorá-lo, né? Quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente entende claramente que Deus nos criou com o propósito de adorá-lo. Então, se nós pararmos para pensar, qual o nosso propósito aqui nessa terra? Adorar a Deus. Então, vamos entender um pouquinho sobre adoração. E aí vamos começar nesse texto aqui, que está lá em Mateus 2, 1 e 3, que fala assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jesus, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou Jerusalém com ele. Bom, ali o que nós temos? No nascimento de Jesus, nós já começamos a ver a palavra adoração.
Esses magos aí, né, não são de magia, né, mas na época são os astrólogos que estudavam, né, vamos dizer, o tempo, as estrelas, e eles viram aquela estrela diferente, eles falavam, opa, e eles conheciam a palavra, que dizia que teria uma estrela. Então, eles já falavam, eles estudavam ali os céus, viram aquela estrela, e eles falaram, é o nascimento. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ir adorá-lo. Quando a gente vê a palavra adorar no Velho Testamento, pode passar o próximo slide aí, o significado, né, da palavra adoração, lá na Velha Aliança, ela fala prostrar o rosto em terra, reverenciar, honrar. Então, o que acontecia lá na Velha Aliança? Existia uma distância entre o ser adorado, né, e o adorador. Quando a gente pensa nas culturas antigas, né, pensa naqueles imperadores, a gente assiste aqueles filmes, pensa aquela cena, né, que via um rei, vinha um imperador, e as pessoas faziam o quê? Elas se prostravam, elas não podiam nem olhar para ele, porque era considerado, né, de repente, com aquela cultura, um crime, e a pessoa podia vir até a ser morta. Então, porque era distante, né, a pessoa tinha de se prostrar, e aquele rei, aquele imperador, ele estava ali longe. E já na Velha Aliança, a palavra adorar, ela já significa aproximar o rosto, beijar face a face, tocar, prostrar-se aos pés de alguém. Então, já na Nova Aliança, a gente já começa a ver essa diferença, né? Enquanto na Velha Aliança existia essa distância entre o adorador e o ser adorado, na Nova Aliança eu já posso tocá-lo, beijá-lo. E na verdade, quem que normalmente a gente toca? Quem que normalmente a gente abraça? Tirando esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Mas quando você chega num lugar, aqui, por exemplo, vamos imaginar que lá no supermercado Aquino, é um ponto de encontro muitas vezes para muitas pessoas. Mas às vezes tem uns que você só fala, oi, tudo bom? Oi, como vai? Mas tem outros que você chega e fala assim, meu irmão, minha irmã, dá aquele abraço gostoso. Então a gente aproxima, a gente toca, né? A gente cumprimenta muitas vezes com um beijo no rosto quem a gente tem intimidade, quem a gente tem relacionamento. E assim, né, acontece na Nova Aliança. E nós vamos entender por isso. Adoração, então, a primeira coisa que nós precisamos também entender, que ela é uma escolha. A gente pode, por mais que a gente possa saber que nosso propósito de vida é adorar ao Senhor, mas nós precisamos escolher adorá-lo todos os dias. E como que a gente faz isso? É na hora que você escolhe lá, na hora que você abre o olho, você pode, já no primeiro momento, adorá-lo. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa manhã, porque o Senhor me renovou com o fôlego de vida, porque eu tenho mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por essa cama maravilhosa que eu acabei de descansar, de deitar, de poder ter uma boa noite de sono, né? Então, isso é uma forma de adoração. Ou nós podemos escolher já acordar reclamando. Ai, está cedo. Ai, esse tempo. Ai, eu queria ficar um pouquinho mais. Ai, tem que trabalhar. Ai, eu tenho que isso. Ai, eu tenho que aquilo. Então, é uma escolha. É uma escolha agradecer ou murmurar. Adoração, então, ela tem tudo a ver com isso, com algo que também sai da nossa boca, né? Com o nosso estilo de vida também, nós vamos falar aqui, mas muito com o que sai da nossa boca.
E normalmente quando nós pensamos em adoração, nós pensamos em música, né? Nós pensamos nos louvores, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, ou da nossa boca procede A ou procede B, né? Ou é 110 ou é 120. Ou é para bênção ou é para maldição, porque é assim que a Bíblia nos ensina, não é? Que as palavras, elas vão ser para bênção, para abençoar ou para amaldiçoar. Então, além dessa atitude nossa comportamental que nós temos que refletir, então, primeiramente, daquilo que sai da nossa boca. Então, isso é, se nós formos entender o que é a adoração. Amém? Muito mais do que um louvor, muito mais, está claro, que nós podemos e nós devemos adorá-lo em todo instante, em todo momento. Então, próximo. Fala lá em Lucas 4:8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E lá no Antigo Testamento, em Êxodo, fala: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso e é um Deus zeloso. Bom, então já entendemos aqui o que é adoração. E agora nós precisamos entender a quem devemos adorar. Porque quando a gente vê ali Satanás, quando ele tentou Jesus, né, depois de 40 dias no deserto, primeiramente ele tentou Jesus com a comida, porque ele estava em jejum, e a última investida de Satanás, né, a terceira e última tentativa dele foi o quê? Olha, se me adorares, eu te darei, né, tudo isso. Ou seja, existem pessoas, né, ou coisas que permitem a adoração, além de Jesus. Porque Satanás era o que ele mais queria ali, era ser adorado. Eu sempre falava isso, que eu falava assim, se eu fosse resumir a Bíblia toda em uma única coisa, desafiante isso, né? Resumir toda a Bíblia em uma única coisa, mas eu sempre brinquei que eu falava assim, eu resumiria da seguinte forma: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E como o diabo ele sabe disso, né? Porque ele conhece a palavra, ele só não obedece. Foi uma escolha. Ele coloca muitas coisas à nossa volta para que a gente possa adorar. Então, se a gente for ver na Bíblia, nenhum discípulo ele aceitou a adoração. Nem os anjos aceitaram a adoração. O único judeu, porque os judeus sabiam muito bem da lei, e a lei falava: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E aí vem Jesus, um judeu, que aceitou ser adorado. Por isso que os judeus acharam que ele estava blasfemando, mas na verdade Jesus, sim, é para adorá-lo, porque ele também é Deus, ele é o Filho de Deus. Quando nós falamos Deus, nós estamos nos referindo à Trindade, certo? E às vezes, né, pensamos assim, mas eu não adoro outros deuses, porque às vezes a gente pensa, muitas vezes dentro de culturas e outras religiões, né? Às vezes, quando nós pensamos em entidades, em santos, né? E às vezes você fala assim, não, eu adoro a um único Deus. Eu conheço a Deus, conheço Jesus. Mas o que nós temos que ter cuidado quando nós pensamos a quem adorar, muitas vezes são os nossos ídolos. E tudo aquilo, né, que a gente busca nutrição, a gente busca ser suprido emocionalmente, espiritualmente, às vezes fisicamente ou financeiramente, é que é propenso a ser um ídolo. Entende? Pode ser uma pessoa, às vezes você fala assim, eu só consigo ficar alegre se eu estiver com aquela pessoa ao meu lado.
Eu só consigo ter estabilidade emocional se fulano estiver comigo. Às vezes, pode ser um objeto. Eu tive uma situação na minha vida que o Senhor falou claramente comigo que eu adorava um objeto. E era um celular. Eu sempre gostei do iPhone, tive desde o 1, em 2008, ia trocando. E quando, em 2012, eu peguei um novinho, era o iPhone 4 na época. O meu filho André tinha 2 meses. E foi, acho que, a primeira vez que a gente saiu, depois que ele nasceu, e eu lembro que a gente foi ao shopping. E lá no shopping tinha aquele espaço de amamentação. E aí eu fui para aquele espaço para amamentar o André, e o celular lá. E naquele momento, né, que eu peguei o André, coloquei assim, pezinho para arrotar, eu coloquei o celular assim naquela poltrona, e coloquei ele para arrotar, e depois levantei, fui embora, e esqueci o celular ali. Quando eu cheguei na praça de alimentação, onde estava a minha família, eu... pensa no desespero. Quase, ou acho que até abandonei o bebê e saí igual uma louca correndo no shopping. E eu cheguei lá, aquele celular não estava lá mais. E como se não bastasse, quando eu cheguei em casa, eu fui rastreá-lo. Fui lá onde estava mostrando que estava. E aí o Senhor falou ao meu coração assim: filha, você estava adorando esse celular. Então, é preciso tirar tudo aquilo que tira o nosso foco de Jesus, né? E eu também já testemunhei aqui para vocês que eu também já adorei a empresa a qual eu trabalhei. Era uma adoração. Então, muitas vezes, nós temos que ter muito cuidado a isso. Porque, às vezes, é muito fácil a gente olhar um irmão que, às vezes, não conhece Jesus e falar: lá, tá vendo? Tá lá, tá adorando. E a gente não olha para a gente e fala assim: o que, de repente, eu possa estar adorando que não seja o Senhor? Amém? A queda do homem, né, ela interferiu no relacionamento do ser humano com o Criador. Por isso, passou a direcionar essa adoração. Então, o que nós precisamos estar claro para a gente, que como o nosso propósito é adorar a Deus, Deus nos colocou lá em nós essa porção de adoração. Ela está dentro da gente. Não tem como a gente tirar. É como se fizesse parte do nosso DNA. Da mesma forma que nós temos necessidade físicas de nos alimentarmos e beber água, nós temos dentro da gente essa necessidade em adorar a algo, porque está dentro de nós, porque esse foi o propósito pelo qual Deus nos criou. Então, por isso é que nós temos que estar muito atento ao que nós estamos adorando. E se a gente falar: poxa, mas então o que é essa verdadeira adoração? Eu já entendi que é eu declarar quem Deus é, e eu agradecer a Deus, mas, acima de tudo, de uma forma muito simples, é a gente pensar que qualquer atitude que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Qualquer atitude. Então, quando a gente fala assim: essa atitude, ela agrada ao Senhor, é um ato de adoração. E essa atitude não agrada ao Senhor, então não é um ato de adoração. Então eu não estou cumprindo o meu propósito. Como Jesus faria nessa situação? O fulano me feriu. Jesus perdoaria. Então eu também vou perdoar, porque isto é um ato de adoração. E eu estou cumprindo o meu propósito. Então, adorar em verdade, né, que é o texto que nós lemos, é tudo aquilo que a gente faz sem que ninguém veja, mas Deus está vendo.
é que as nossas escolhas, elas possam ser as escolhas que Jesus faria. Pode ser a nossa vida caladinha, mas ela prega Jesus. Amém? E aí, naquele texto, então, ela começa a questionar onde adorar. Então, entendemos o que é adoração, entendemos o que nós temos que ter muito cuidado para adorar. E nesse ponto eu também quero falar um assunto muitas vezes muito delicado, mas um assunto que muitas vezes ele surge em nosso meio. Ainda sobre falar o que adorar. É um assunto muito assim, o que pode e o que não pode. Ah, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Então, o que nós temos que sempre nos avaliarmos, né? Porque Jesus fala, tira primeiro o tampão do seu olho, ou seja, olhe para você, olhe para dentro de você. Então, quando a gente pensa, eu posso fazer uma fezinha, eu posso tomar alguma coisa, nós temos que estar sempre olhando a questão da adoração. É algo que eu estou adorando? Em outras palavras, assim, é algo que eu falo assim, eu consigo viver sem? Porque a única coisa que nós não podemos viver sem é Jesus. Amém? Então, isso é algo que a gente tem que sempre avaliar. Porque se aquilo, de repente, é somente algo que está te adorando, está virando um ídolo, aí é o problema. Então, é muito simples quando a gente olha com esse olhar. Então, vamos lá, onde adorar, né? Ali nós lemos um texto, só para a gente contextualizar. O Senhor Jesus ali, então, ele encontra com aquela mulher samaritana. E aí, o que acontece, né? Eles se encontram ali naquele poço de Jacó. Depois do rei Salomão, os reinos foram divididos. Reino do norte e reino do sul, onde ficou ali Jerusalém e ficou a cidade de Samaria. E Jesus ali, então, com aquela mulher, né, essa conversa que Jesus tem com essa mulher, porque Jesus, muito sabiamente, né, ele falou com ela assim, vá lá então e chama seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Né, e Jesus fala com ela assim, sim, pois bem, você já teve 5 e o que tens agora não é o seu marido. Então, na verdade, o que aquela mulher ela viu? Ela viu, opa, eu estou aqui diante de uma autoridade espiritual. Né? Tem um versículo que ela fala, vejo que tu és profeta. Então, logo ela percebe que ela estava de frente ali com alguém que tinha uma autoridade espiritual. E aí ela aproveita essa oportunidade, né? Ela fala assim, opa, então vamos lá, deixa eu tirar uma dúvida minha aqui, aproveitando esse homem de Deus aqui que está na minha frente, mal sabia ela que estava falando com o próprio Deus, né? E ela começa a perguntar sobre a questão do local. Por quê? Porque quando esses povos foram separados, né? Jerusalém, historicamente, se a gente for pensar, Davi, quando resgatou a arca, ele levou para onde? Para Jerusalém. Salomão, quando construiu, né, lá atrás, primeiro Moisés, quando levantou o tabernáculo, levantou em Jerusalém. Depois Davi resgatou a arca, levou para Jerusalém. Salomão, quando edificou o templo, edificou onde? Em Jerusalém. Né? Então, o povo então judeu, para eles, então ali era o local de adoração, local de prestar culto a Deus. Já os samaritanos, que ficou com o povo separado, então eles instituíram aquele monte, como sendo um monte de adoração. E ali, ela pergunta então, fala assim, os meus pais adoravam, ou seja, eu fui criada, eu aprendi que o local de adoração é esse monte. Já vocês, judeus, falam que tem que ser lá em Jerusalém. E aí? E aí, Jesus? Onde é o local que eu devo adorar? E aí Jesus fala, né, que estava para chegar o tempo em que haveria uma mudança não só de lugar, mas também da forma. Porque ele fala, né, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
E aí, o que nós aprendemos aqui, né, que Jesus estava dizendo que ele sabia que o momento ia chegar. Ele sabia que ele iria para a cruz. Ele sabia, né, que quando ele fala, está consumado, né, o véu se rasgou. E o véu, o que acontecia na antiga aliança? Ele separava os santos dos santos. E o Santo dos Santos era um lugar, né, que eles entendiam que a presença de Deus era ali. E apenas um homem, uma vez por ano, na expiação, ele podia entrar ali naquele lugar para oferecer sacrifício, né, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, quando naquele momento, né, ele fala, o véu se rasgou, ele quer dizer, a minha presença, né, não estar mais restrita nesse lugar. A minha presença, ela não está mais neste ambiente. Quando a gente vê Estevão, por exemplo, lá em Atos 7, né, quando Moisés levantou o tabernáculo, Salomão edificou um templo, mas ele disse que o Deus Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Jesus diz que a hora já vem e já chegou em que seria anunciada essa mudança, não só nesse formato, né? Porque Davi, ele já tinha mudado essa forma, quando a gente vê lá de Moisés, ele já havia, por exemplo, introduzido a música. Não é verdade? Como que Davi? Fala que Davi entrava na cidade após as guerras como? Louvando. Até porque o louvor, né, ele é muito importante, muitas vezes a gente pensa assim, e eu falo para vocês porque eu, por exemplo, eu vivi esse momento essa semana. Às vezes tem momento que a gente está lutando. Às vezes tem momento que você fala assim, você está com o coração atribulado, aflito, triste, e você fala assim, mas a minha alma não vai dominar, as minhas emoções não dominam, né? Então, o meu espírito precisa estar forte. Nesse momento, às vezes, você está sozinho, às vezes você está com dificuldade, às vezes, coloca um louvor. Saul, quando ficava perturbado, né? Ou vamos dizer, talvez endemoniado, o que ele fazia? Ele chamava Davi para quê? Para louvar. Porque o louvor, né? Ele expulsa os demônios. Então, coloque esse louvorzão lá na sua casa, de repente, naquele momento, porque isso vai fazer a diferença. Então, Davi, ele introduziu a música já no culto, vamos dizer assim. Então, Jesus, ele estava falando que já estava chegando o tempo, passa o próximo aí, em que teríamos, né? Então, já vimos ali a quem devemos adorar, somente a Deus. Opa, me perdi já. Foi. Vamos voltar. Volta. Ok, passa mais um para frente. Então, qualquer atitude que venha agradar a Deus é esse ato nosso de adoração. E Jesus, quando ele fala assim, né? Ele falou para os judeus assim, vocês podem destruir esse templo, porque eu vou edificá-lo em 3 dias. Eu fico imaginando a cara dos judeus falando assim, Espera aí, foram 46 anos para edificar esse templo, né? E Jesus vai e fala assim, eu vou reedificá-lo em 3 dias. Por quê? Porque Jesus já estava falando de algo muito mais espiritual ali do que aquele povo entendia. E os discípulos entenderam isso, né? Os discípulos entenderam que, na verdade, através da morte de Jesus e a ressurreição em 3 dias, e o véu se rasgaria, e nós teríamos acesso direto ao adorador, que nós teríamos o Espírito Santo de Deus, que escolheu habitar em nós, e nós passamos a ser o templo. Olha isso, que maravilha essa nova aliança, né? E na nossa caminhada, né, com Deus, no dia a dia, precisamos entender, né,
que o louvor a Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância e em todos os lugares. Porque o verdadeiro adorador não depende de um culto, ou de uma reunião, ou de um pequeno grupo. Eu vou adorar a Deus, hoje eu vou cultuar a Deus, hoje eu vou adorá-lo, né? Mas sim passarmos a ter um estilo de vida de adoração. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Se a gente for pensar Silas e Paulo lá preso, eles poderiam estar até com o coração aflito, mas eles fizeram daquele lugar, da cadeia, um lugar de adoração. Eles cultuavam a Deus ali. Eles pregavam ali para outros. Amém? Então não importa o local. Então em tudo nós devemos dar graça. Né? Ter esse coração verdadeiro, né? Que comunga com o Pai. E entender que essa é a verdadeira adoração. E quando eu vejo, pode passar esse tempo, então ele fala, adoração é muito mais que a música, né? Ela não é para o nosso benefício. A adoração não é parte da nossa vida, ela tem que ser a nossa vida, porque fomos criados para adorarmos a Deus. Próximo. Então ali quando fala, que é o texto que nós lemos, mas vem a hora, e a hora porque Jesus sabia que estava chegando a hora. A hora de quê? Dele ser crucificado. A hora que o véu se rasgaria. A hora que não teria mais, não importa se é nesse monte, não importa se é em Jerusalém. Por quê? Porque tudo vai mudar, né? Mas ele fala, a hora em que os verdadeiros adoradores, ou seja, os verdadeiros, aqueles que é o seu estilo de vida, é no seu momento secreto, é onde ninguém está te vendo, é no seu dia a dia, são nas suas escolhas. Ao invés de eu escolher reclamar, eu escolho agradecer, eu escolho louvar. Então, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque Deus é espírito. Então, nós precisamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque às vezes a gente vem às vezes para o culto porque faz parte da cultura. Porque os pais levaram toda a vida, então domingo de manhã é o dia de ir para o culto, é o dia de estar na igreja. Né? Faz parte de um ritual, faz parte de... Mas não é essa a adoração que o Pai procura. É aquele que sai com o coração alegre, é aquele que fala, eu vou lá porque eu vou adorar a Deus. Não obstante que eu fiz isso durante todos os dias. Mas hoje é um momento separado. Uma hora eu vou trazer um estudo aqui sobre a primícia, né? Sobre a primeira parte que nós devemos separar para Deus. Então, o domingo é como se fosse assim, esse primeiro momento, nós separamos para Deus. Então ele fala em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Olha, essa palavra salta aos meus olhos quando eu leio aqui. Se o Pai procura, é porque não deve ser tão fácil achar. Ele procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Né? Pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é único, porque Deus é poderoso, porque Ele nos deu o Seu único Filho como Salvador, porque Ele nos reconciliou, porque essa distância que existia entre o adorador e o adorado, hoje nós podemos ter intimidade, devemos ter intimidade, relacionamento, e aí sim nós o adoramos. Então, a adoração é algo que nos leva a estar próximo de Deus, a estabelecer esse relacionamento mais profundo, mais íntimo, viver essa intimidade com Deus. E nós precisamos entender essa conexão entre adorar, né? E Jesus fala o que conhece e o que não conhece, né? Ele fala para aquela mulher, vocês adoram o que não conhecem. E nós conhecemos a Deus, por isso nós estamos aqui.
Nós conhecemos Jesus. E o próprio Jesus, ele fala, né, confronta os judeus falando hipócritas. Porque Isaías, lá no livro dele, escreveu, né, a respeito deles mesmos, dos judeus mesmo, que falam: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta somente levantarmos a mão e falarmos, né, somos crentes, somos de Jesus, honrar com os lábios, mas se o coração está distante, porque o próprio Jesus os chamou de hipócritas. Então, a palavra de Deus nos mostra que não podemos dar apenas um culto de lábios, que simplesmente tem uma performance no culto, né? A hora do louvor, vou levantar a minha mão, porque todo mundo levanta a mão. Vou ler lá, cantar junto com o Júnior, porque todo mundo canta com o Júnior. Mas e o coração, né? Se ele estiver vazio? Então, ele está falando de gente que às vezes aprendeu a isso, que criou essa rotina, um hábito religioso, né, de formato de culto, mas cujo coração não está perto de Deus. E normalmente, né, quem age assim é porque não o conhece, não cultivou essa intimidade, não se aproximou, não desenvolveu esse relacionamento com o Senhor. Então, Jesus não disse que o Pai procura adoração, até porque tem anjos 24 horas no céu adorando ao Senhor. Mas Ele procura o adorador. Porque o Senhor, Ele morreu por nós porque Ele ama as nossas vidas. E Ele está em busca da gente, do nosso coração. Deus, né, Ele não está atrás simplesmente de um culto, mas Ele está atrás de nós. E quanto mais o adoramos, mais o conhecemos. Quanto mais temos nosso momento de intimidade com o Senhor, mais nós temos relacionamento. Crescer no conhecimento de Deus não é algo que se adquire apenas com uma leitura bíblica, ouvindo aos cultos ou ouvindo uma palavra, né, um estudo teológico, mas através desse relacionamento, através de tempo com Deus. Amém? Volta um. Reflexão. Reflexão. Falta mais um. Mais um. Aí. E aí fica, então, para a gente refletir. A adoração, né, que a gente tem oferecido a Deus nos cultos, no PGM, ou em seu momento a sós com Deus, tem sido em espírito e em verdade? Tem sido ritual vazio e hipócrita? Porque da mesma forma que nós muitas vezes aprendemos, né, eu vim de uma família católica, e nós aprendemos a recitar, muitas vezes, né, uma oração. Eu falo que eu vim a aprender mesmo o verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso, né, porque até durante muitos anos da minha vida eu recitava. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha feito, né, a gente recita. E muitas vezes a nossa rotina, ela fala: Senhor, dou-te graça, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esse alimento que está à mesa, tal. Mas às vezes a gente está fazendo aquilo como um ritual. Então essa reflexão que seja para todos nós, nossa adoração, nosso momento de intimidade com o Senhor tem sido em espírito e em verdade? E uma última palavra ali. E que nós sejamos como Jesus, agradar a Deus em tudo que fizermos, né? Jesus, quando começou ali o ministério dele, quando ele foi batizado nas águas, a Bíblia nos conta aqui, veio uma voz, o Pai falou: eis o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer, ou seja, que me agrada. Aí você fala: mas durante 30 anos Jesus foi anônimo, o que será que ele fez que agradou ao Pai? Um estilo de vida. Ele foi obediente aos seus pais terrenos, né? Ele teve um estilo de vida que agradou ao Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, então, ele foi também obediente. Ele cumpriu a missão que o Pai deu a ele. E por isso ele agradava a Deus. Ele agradava ao Pai. Então, que nós possamos ter
essa intimidade, esse momento de adoração com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida que agrade ao Senhor, para que o nosso propósito aqui na terra seja cumprido, que é adorar ao Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar para finalizarmos. Pai amado, Pai querido, está aqui, Senhor, a Tua palavra que foi lida, que foi dita. Pai, como já foi orado aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos obedientes a Ti. Que nós possamos, Senhor, ter um coração humilde, porque a Tua palavra diz que o Senhor agrada dos humildes, mas não dos soberbos. Como nós podemos, Senhor, muitas vezes saber se estamos tendo um ato, se somos humildes ao Senhor? É se nós aceitamos a repreensão que venha do Senhor. E que nós possamos, Senhor, através disso, mudar muitas vezes nossa atitude, o nosso caminho, para que nós possamos obedecer, Senhor, a Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, sermos esses filhos que agradem a Ti, que possamos, Senhor, cumprir o nosso propósito aqui, de adorá-lo, através da nossa boca, através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, encontrar em nós os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esse culto. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está aqui, que vai nos assistir também, Senhor, pela internet. Que o Senhor possa, Senhor, se manifestar grandemente na vida de cada um essa semana. Pai, essa semana é uma semana, Senhor, que alegra mais ainda os nossos corações. Uma semana, Senhor, que nós, Senhor, vamos ter, Senhor, aqui um novo casal pastoral. Nós já abençoamos, Senhor, esse momento, a terça-feira, tudo que será, Senhor, ministrado aqui. Abençoe, Senhor, a viagem de todos aqueles que estão saindo de Campo Grande e vão estar aqui conosco. Que o Senhor possa guardá-los na estrada, na rodovia. Pai, que em nome de Jesus todos possam chegar aqui, que possamos ter esse momento maravilhoso de adoração a Ti. Porque, Senhor, temos ali um casal que está, Senhor, cumprindo o seu ID. Um casal, Senhor, que ouviu a Tua voz e decidiu obedecer, deixar a vida, talvez o conforto, talvez, Senhor, tudo aquilo que, Senhor, que estavam acostumados, a cidade grande, e estão vindo aqui, Senhor, para essa cidade, e sabemos, Senhor, que será bênção em nossas vidas, porque é o Senhor quem os enviou. Pai, muito obrigada, Senhor, porque, Senhor, nós já começamos essa semana com muita alegria em nosso coração e adorando a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Irmã Fábio, Deus te abençoe pela palavra abençoada. Quero desejar a todos vocês um domingo maravilhoso. Pela manhã, à noite. Na terça-feira, nós vamos ter aqui o nosso evento. Vai ser o aniversário da igreja, mais a posse do pastor. Vai estar vindo um pessoal de Campo Grande. Então, quem tiver disponibilidade